E hoje eu gostaria de falar só um pouquinho sobre o que eu aprendi, né, com esse livro, primeiro e segunda Reis, que vai dar continuidade em primeira e segunda Crônicas. Lembra quando o pessoal de Israel, os israelitas, pediram um rei para o Senhor, porque todas as nações da terra têm um rei? Então tudo bem. Veio Saul, né, depois Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. Como eu sempre repito na história, que Davi pecou, mas ele se arrependeu. E foi considerado um bom rei, né? Depois teve Salomão, e já no final da vida de Salomão ele pecou contra Deus, pecado da idolatria, e não fala que houve arrependimento, mas que ali Deus avisou que ia rasgar o reino, e não enquanto ele vivesse, mas da mão do filho dele. E assim aconteceu, né? Então surgiu a figura do Jeroboão, né? Que eu já falei no vídeo anterior. E Jeroboão, ele tinha tudo para dar certo. As mesmas promessas que o Senhor prometeu para Davi, para Salomão, se ele fosse, né, de acordo com a vontade do Senhor, se ele obedecesse os estatutos e os decretos do Senhor, que nunca iria ser rasgado o reino da mão deles. Só que ele fez tudo errado, gente, jogou tudo fora. Começou bem, tinha uma boa liderança quando ele trabalhava com Salomão, mas depois, gente, quando dividiu-se as tribos, que ficou 10 tribos na mão de Jeroboão e 2 tribos ficou como reino de Judá, né, Judá e Benjamim. Então, Jeroboão, ele fez um altar em outro lugar. E Deus sempre, durante todo o tempo na Bíblia, Deus é quem escolhe o lugar de adoração, né? E o último lugar tinha sido em Jerusalém, né? Quando Davi já estava reinando, depois que Salomão fez o templo do Senhor, que abriga a arca do Senhor, ali seria o lugar de adoração. Só que Jeroboão, para não ter problemas lá com a tribo de Judá, ele fez um templo lá em Betel, né? E outro lá em Dan. E ele fez para o povo adorar, mas só que não era para adorar Deus, Deus único, Deus vivo, Deus de Israel, era para adorar. Ele fez 2 bezerros de ouro. Você lembra daquela história lá, quando Moisés desceu, que o povo estava fazendo festa e tinha feito bezerro de ouro? Ele fez 2 bezerros de ouro e a adoração dele era para outros deuses, né? E fez o povo de Israel pecar, né? Porque o que a gente faz, gente, afeta a vida pelo menos do nosso próximo, do que está próximo da gente, da nossa família. O que a gente faz de errado afeta a vida do outro. E assim foi, Jeroboão. Ele realmente desagradou muito a Deus e ele tinha tudo, gente, para dar certo, mas ele terminou muito mal. E aí o reino, e aí nessa história, para resumir, foram, como eu já disse no vídeo anterior, foram 19 reis para Judá e 19 reis para Israel. Algumas contagens, né, as pessoas dizem que foram apenas 4 reis bons em Judá, mas considerando Salomão e Davi, que ainda foram reis bons, segundo a vontade de Deus, enquanto o reino estava unido, né? Então vamos dizer que foram mais ou menos uns 6 reis, e todos uns 8 reis de Judá que foram considerados bons. Não vamos colocar aqui o mérito dizer que como terminaram eles, né? Mas vamos dizer que pelo menos quando começa a reinar, eles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E depois eu vou colocar o nome desses reis, se vocês depois quiserem, porque eles foram bons. E aí, para avaliar a gente também, a nossa vida, Deus avaliava pelo padrão de Jeroboão, né? Quando fazia de acordo com os seus próprios pecados, né? Era de acordo com a casa de Jeroboão, que foi aquele que sucedeu Roboão quando o reino estava dividido. E avaliado segundo a casa de Davi, quando fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Deus tem padrões para a gente fazer parte desse reino, tem padrões para seguir. A base do trono de Deus é juízo, justiça, bondade, fidelidade, verdade, vai na frente, né? Como diz alguns salmos. Então o Senhor tem princípios e Ele não vai quebrar a sua palavra por causa de ninguém. Ele estabelece os princípios, mas Ele sempre diz, se me obedeceres, né? Deus deu o livre-arbítrio. E Ele ensina o caminho, mas se a pessoa quiser andar no caminho de piedade, Deus vai deixar. E como a misericórdia de Deus é grande, gente. A misericórdia do Senhor não tem fim. Mas só que o Senhor também é justiça e juízo, porque chegou um momento, gente, de adoração a outros deuses. Era tão... Desde o tempo dos juízes, que eles não fizeram mais a Páscoa, não celebravam mais as festas do Senhor, mudaram calendários, fizeram tudo que era contra a vontade de Deus. E aí, gente, o fim foi triste. O capítulo 17 de Samuel, de 2 Reis, fala da deportação de Israel para o cativeiro assírio.
E no capítulo 25 fala da transposição, no caso como é que se chama? Quando eles foram transportados para o reino da Babilônia. Demorou mais uns anos, alguns anos mais Judá, né? Mas só que todos, gente, nunca mais essas tribos, Judá permaneceu ainda unida, nós vemos hoje, depois do cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos, que o rei de Judá foi para a Babilônia, hoje nós vemos, fala de Israel, que ela é até um governo, né, e eles têm a base, a Bíblia Sagrada, né? Eles levam muito isso a sério e até hoje, gente, eles ficaram com tanto pavor que eles nunca mais adoraram os seus deuses. Tudo bem que eles ainda não reconhecem Jesus como Salvador, né? Mas ele é o Deus, ele não adora mais outros deuses como eles adoraram na época dos reis. É isso, gente, só uma reflexão aqui para a vida da gente e a gente tem que seguir essa caminhada e fazer a vontade do Senhor, se quiser trilhar por esse caminho de salvação. Porque o Senhor diz, né, para entrar no reino dos céus, e um dia esse reino dos céus vai descer à terra, tem critérios, né? E o Senhor não vai quebrar seus princípios por causa dos erros da gente. Então, um dos critérios é buscar santidade, né? Consagração e santidade, como eram os antigos, os patriarcas, né? Que antes só tinha um único Deus, Abraão, Isaac, Jacó. Ele não adorava outros deuses. Então, a gente tem que olhar para esses bons exemplos. E por que isso tudo está aqui? E Deus é misericordioso para perdoar. Teve um rei mesmo como Manassés, gente. Ele foi tão mau que ele sacrificou os próprios filhos como holocausto aos deuses. Mas lá em Crônica, mais tarde, vai dizer, quando eu for ler, eu vou falar mais sobre vocês ainda, que vai continuar. Ele se arrependeu, gente. Ele se converteu ao Senhor, se arrependeu e Deus perdoou. Para você ver como a mão de Deus é poderosa para perdoar, para salvar. Jesus não veio para condenar também, Jesus veio para salvar as pessoas que não querem essa salvação. Então, aqueles que se arrependem dos seus pecados e não voltam às práticas da idolatria, né? E às vezes a pessoa pensa, mas só eram aqueles deuses da época? Não, às vezes é um ídolo, não sei. Às vezes a pessoa adora tanto um ídolo, por exemplo, outro dia eu estava vendo o significado de Hollywood, né? Madeira sagrada. Então, de repente, alguém está adorando tanto um ídolo desse, porque você vê essas legiões de fãs que tem aí pelo mundo, né? Adorando esses ídolos, e que nem se lembram de Deus. Então, quem é que eles estão colocando no lugar de Deus? E às vezes a gente coloca um filho, um marido, alguma coisa. Então, eu lhe pergunto e pergunto para mim também. Qual é o nosso ídolo? Será que nós temos ídolos? Então, estamos colocando no lugar de Deus? É isso, gente, por hoje é só.